Olá, seja muito bem-vindo ao início do módulo 1 e eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente. Isso mostra que você está sério com esse assunto e reforçar o quanto é importante que você siga a ordem que nós definimos aqui, certo? Então é muito importante que você primeiro estabeleça bem os alicerces para que a gente possa levantar o prédio, certo? Então é muito importante seguir essa ordem. Então, vamos iniciar aí com a primeira parte desse módulo 1, que é falando um pouco da sua visão sobre a criança. Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou iniciar aqui fazendo algumas perguntas para você. Então, para você, o que é ser criança? Tem a ver com brincadeiras, com inocência, com pureza, com alegria? Porque normalmente qual é a visão que a gente tem, né, sobre a criança? Que ela é um ser angelical, que é um ser puro, que não tem nada a ver ligado aí com a questão da sexualidade, ou seja, um ser assexuado. Essa normalmente é a visão que as pessoas geralmente têm, né? Então, quando se define adolescência, o que vem na sua cabeça? As palavras de repente sexo, namorar, rebeldia, ficar. Então, normalmente, os adultos e até jovens mesmo se assustam quando veem cenas, por exemplo, de ver crianças se beijando, olhando a parte íntima um do outro. Alguns chegam até a dizer que crianças que agem assim têm um distúrbio sexual. E a gente deve associar com a criança o termo sexualidade e não sexo em si. A gente vai ver que tem uma diferença entre um e outro. A sexualidade da criança é diferente da do adolescente e também da do adulto. Então, sexualidade é algo que já faz parte do mundo infantil. Até porque a gente vê isso acontecer. Por exemplo, existe às vezes o interesse, a curiosidade, né, da parte da criança pelo seu próprio órgão genital, a curiosidade de saber sobre o órgão genital do outro, para ver se é igual, se é diferente. Fica aquelas perguntas dentro da criança. Elas às vezes gostam de imitar os pais, que de repente elas veem beijando na boca, ou vê de repente alguém beijando na boca e gostam de imitar, viu em algum filme. Elas têm uma curiosidade natural sobre o que acontece com os pais no quarto, por exemplo. Então a criança, ela tem esse interesse natural diante da sexualidade adulta. Então, para desmistificar um pouquinho sobre isso aí, eu também gostaria de trazer um pouco a respeito da perspectiva bíblica. Então, a gente tem aí muitas pesquisas que mostram que hoje em dia as crianças elas são crianças agora muito envolvidas com a tecnologia. Por exemplo, ver uma cena como essa que está sendo aqui retratada na foto é algo comum para a gente. Então a criança ela está muito ali voltado com os olhos nas telas, né? Então existe pouco essa questão da interação do olho no olho, sabe? As pesquisas mostram que essa geração é uma das gerações que são mais inteligentes que caminham sobre essa terra. Uma geração imediatista que não sabe muitas vezes ouvir um não, que é tudo ali, para cima da hora. Então, isso é algo que as pesquisas demonstram e que a gente também consegue comprovar isso na prática. E as pesquisas também dizem que essa geração que nós temos atualmente é uma geração solitária, uma geração que vive mergulhada na tecnologia de tal forma que não valoriza mais tanto como antes a interação olho no olho. Então, tudo isso é o que as pesquisas dizem, é o que a estatística diz, mas tudo isso perde a força quando encontra alguém como você e como eu, que está disposto a dizer chega de gelo, que está disposto a transformar essa geração para uma geração que vai exercer a sua sexualidade de forma saudável. E eu conto com você para isso. E, biblicamente falando também, a gente vê que Jesus se envolveu com as crianças. Então eu quero abrir com você lá em Mateus 19, do 13 ao 15. Mateus 19, do 13 ao 15 diz o seguinte: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos
os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as criancinhas, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então veja, né, que nem Jesus rejeitou as crianças. Então por que a gente não vai envolver as crianças em trazer o ensino, em trazer o conhecimento sobre a vida para elas? Elas precisam desse envolvimento. E a gente sabe que a tecnologia, ela muitas das vezes ela barra, ela impede que esse desenvolvimento, esse envolvimento, na verdade, aconteça de uma forma saudável. Então a gente precisa ter equilíbrio com o uso das tecnologias e entender que se Jesus se envolveu com as crianças, por que eu também não vou me envolver? Por que eu também não vou proporcionar um ensino saudável, enfim, trazer o reino de Deus para elas? E aqui eu trouxe algumas razões por que a criança ela precisa ser apresentada às boas novas do Evangelho, ao reino de Deus. Então, isso é muito importante a gente saber, porque isso já desmistifica esse olhar que a gente tem aqui em relação à criança, de que ela necessariamente é um ser puro, angelical e assexuado. E a gente vai ver que a Bíblia prova que isso muitas das vezes não é verdade. Então, Marcos 10, começa lá em Marcos 10, então vou abrir com você aqui em Marcos 10, do 13 ao 16, diz o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Então é a mesma cena que aconteceu ali. Então veja que até Jesus abraçou, trouxe para perto e se envolveu. Então isso aqui só comprova que Deus deseja que nenhuma criança se perca. Ok? Então você pode ler aí até o 16, que vai mostrar aqui a mesma reação que nós vimos lá em Mateus, só que em um outro livro do Evangelho. A razão 2 é que Deus deseja que a criança o conheça. Então, 1 Timóteo 2,4 diz o quê? Vamos olhar lá. 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte. Aqui está falando de Deus. Vou ler um pouquinho antes para que você possa entender melhor. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E aqui, quando ele se refere a todos os homens, se refere a todo ser humano. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. E aí fala aqui no versículo 4 a respeito de um desejo que Deus tem. Deus deseja que todos os homens, ou seja, todos os seres humanos, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A criança está dentro aí desse todos? Sim. Então Deus deseja que elas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Então veja, é um desejo de Deus que a criança o conheça, que ela seja salva. Então, se ela precisa de salvação, então a gente já desmistifica essa ideia de que a criança de fato é um ser puro. Existe um momento específico na vida da criança em que ela peca e ela deixa essa inocência e ela passa aí a necessitar da salvação. A razão 3, a criança precisa de salvação. Isso só vai confirmar a razão 2. Romanos 3, 23. Então, Romanos 3, 23 diz o seguinte: pois todos pecaram. Então, a criança está aqui no meio desses todos. E estão destituídos da glória de Deus. Então, se são todos, então as crianças também. Então, é importante a gente saber disso, porque para a gente quebrar com essas visões que nós temos aí, de repente, das crianças, que elas não precisam ser apresentadas em relação a alguns assuntos, mas, na verdade, a gente vai ver que é necessário. A razão 4, o coração da criança é uma terra fértil. Lucas 18, 17 diz o seguinte: digo-lhes a verdade, que não receberá o reino de Deus como a criança, nunca entrará nele. Então isso mostra que a criança ela tem um coração aberto e receptivo para o reino de Deus. E, com base nisso, a gente vai lá em Deuteronômio 6,7, que vai trazer aqui um princípio da educação.
que não só vai funcionar para a educação de forma regular, mas também para a implementação da educação sexual, que é algo que nós vamos apresentar aqui, ok? Então, Deuteronômio 6, 7 diz o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, no caso está se referindo aqui às crianças, né? Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, isso mostra que rotina. Então, o ensino da educação, para que ele seja eficaz e eficiente, é necessário que haja a inserção, a colocação dessa educação diluída aí na rotina. E veja que é com persistência. Então existe um esforço que é necessário aqui. E é aquela pergunta que eu fiz desde o vídeo lá de introdução. Você prefere pagar o preço agora ou pagar depois? Então todos têm que pagar. E é importante, e agora pode ter certeza que vai ser bem mais leve do que pagar depois. Pode ter certeza disso. Porque aqui a própria Bíblia, a própria palavra, ela confirma que o solo do coração da criança é um solo fértil. Ok? Ok. Beleza. E aí a gente só vai para a última razão aqui, a razão 5. As crianças fazem parte do mesmo rebanho. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é por isso que as crianças precisam ser alcançadas. Deus as amou. Elas fazem parte desse mundo. E Marcos 16,15 diz também a respeito disso aí. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho, ou seja, as boas novas, a todas as pessoas. Crianças são pessoas? Sim. Então elas também estão inclusas aqui nesse alvo alcançado pelo amor de Deus. Ok? Beleza. E é por isso que muitas das vezes esse espanto acontece, né? Por quê? Porque é necessário conhecimento a respeito dessa área, é necessário que nós adultos estejamos preparados para lidar com esse tipo de situação que está sendo mostrado aqui nessas fotos, que já foi inclusive falado lá no início do vídeo, ok? E a gente está aqui para aprender isso, para poder aprender a lidar com isso. E é isso, gente. Nós acabamos a nossa primeira parte aí desse módulo. Eu espero que você tenha gostado e fique aqui com a gente porque tem mais. Valeu!